Boa noite a todos. É um privilégio enorme estar aqui com vocês nessa conferência de busca e de despertamento espiritual. Eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus vai nos visitar esta noite. Quantos creem nisso? Amém? Eu comecei a pregar muito cedo. Eu lembro que eu fui num congresso de jovens, era bem novo. E quando terminou ali a mensagem, uma jovem veio me procurar, falar: pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei: mas o que aconteceu? O que eu fiz? Eu te vi com essa cara de moleque, de camiseta, eu achei que você era o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado e disse: olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E de fato eu quero apenas ser o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração. Amém? Eu creio que despertamento espiritual acontece quando encontramos o lugar da presença de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso. Se você trouxe a Bíblia, Salmo 91, versículo 1 em diante, nós vamos ler a palavra do Senhor. Ela diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas que estão aqui? Eu já li esse salmo algumas vezes, mas nesses últimos tempos, uma imagem aqui saltou aos meus olhos, que é a imagem do esconderijo do Altíssimo. E hoje eu quero falar a respeito do esconderijo de Deus. Deus se esconde. Deus, que lugar é esse? O que o salmista queria nos apresentar com esta imagem poética? E hoje eu queria olhar para este lugar, o esconderijo de Deus, e tentar tirar algumas lições para mim e para a sua vida que podem gerar despertamento espiritual. A primeira lição que eu encontro aqui, ao olhar para o esconderijo de Deus, é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho filhos pequenos, o Benício fez 5 anos, a Nina tem 3. Mas quando eles eram ainda menores, eu gostava de brincar de esconde-esconde com os meus filhos. E era interessante a maneira como nós brincávamos, porque às vezes eu me escondia debaixo da cama, mas eu deixava a perna para fora, porque eu queria que eles me encontrassem. Ou então eu me escondia atrás da cortina e deixava os pés aparecendo, ou em algum lugar com cobertor em cima e o braço para fora. A minha brincadeira era que eles me encontrassem. E eu creio que a Bíblia, quando nos apresenta Deus, ela nos apresenta um Deus que quer ser encontrado por nós. Eu gosto da imagem da sarça ardente,
quando Moisés está cuidando dos rebanhos do seu sogro e ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome. Ele vê de longe o arbusto e aquilo chama a sua atenção. É assim que Deus trabalha. No meio daquele arbusto é como se ele deixasse um braço, uma perna para fora e chamasse aquele homem para si. E quando Moisés se aproxima, ele vê algo, ele ouve algo. Deus lhe diz: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Um Deus que quer ser encontrado por nós. Esta imagem que a Bíblia nos apresenta aqui, na verdade, é um convite. O esconderijo de Deus é um chamado. Deus nos chamando para perto. É interessante que existem outras imagens na Bíblia para falar deste lugar de encontro, esse esconderijo, esse lugar secreto. Jesus vai chamar de quarto secreto. Em Mateus 6, versículo 6, ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. E então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu também gosto da imagem no Antigo Testamento da tenda do encontro. O povo de Israel havia pecado e Deus estava na iminência de ir embora. E então Moisés convoca o povo e começa a ensiná-los a orar. Ele constrói uma tenda fora do arraial e chama ela de tenda do encontro. E ali todos os dias de manhã ele saía para aquele lugar. E a Bíblia diz que cada um do povo se colocava à porta da sua tenda e ficava olhando o que ia acontecer. O homem de Deus entrava ali na tenda, chamada tenda do encontro. E é interessante o que acontecia, porque a imagem de Deus para o povo de Israel era a nuvem. A nuvem que os guiava de dia e a nuvem que os mantinha aquecidos à noite. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, descia sobre aquele lugar. E eles sabiam: Deus não foi embora, Ele continua aqui. Então todos se prostravam à porta de suas tendas e o adoravam. Deus está entre nós. Eu creio que a nuvem de glória vai descer neste lugar hoje. Vocês estão procurando, estão buscando uma campanha de jejum e oração, e eu quero te dizer algo: o nosso Deus quer ser encontrado por nós. Ele vai se revelar nestes dias. A nuvem de glória vai descer entre nós e veremos a glória deste Deus. Ah, Deus se esconde. Esse Deus quer ser encontrado. Eu lembro muito bem de uma experiência que marcou a minha vida espiritual. Eu já estava no seminário, era novinho, tinha 19 para 20 anos. E um dia num culto, o Espírito Santo falou ao meu coração: olha, você não me conhece. Eu falei: mas como assim? Eu já li tantos livros sobre Deus. Eu já li a Bíblia toda, eu conheço versículos da palavra. Como assim? Eu não te conheço, Deus. E naquele dia o Senhor falou fortemente ao meu coração: você não tem intimidade, relacionamento comigo. E eu lembro que era um culto, eu fiz um propósito naquele dia de gastar todos os dias, a partir dali, 1 hora por dia, orando, buscando ao Senhor. E eu lembro bem, o primeiro dia que eu fiz esse propósito, eu fui procurar um lugar para orar tranquilo. Eu tinha um violão, eu gostava de fazer um pouco de barulho, então eu orava de madrugada. Então orar no quarto não dava, que acordava todo mundo. Eu fui orar na garagem. E na garagem lá do prédio tinha um buraco assim numa parede, e ali virou o meu canto de oração. Mas eu lembro do primeiro dia, eu desci e comecei a orar. E orei por tudo que eu lembrava. Orei pela minha família, pelos líderes da igreja, orei pelos missionários, orei pelos meus problemas. E quando eu olhei no relógio, falei: bom, já deve ter passado 1 hora. Tinham passado 7 minutos. Falei: meu Deus, 1 hora é muita coisa. Como é que eu vou passar esse tempo todo na presença do Senhor? Mas eu tinha feito um compromisso. E aquela primeira vez foi arrastado. No segundo dia, eu lembro eu montando estratégias de como que eu ia passar aquela 1 hora.
E como eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros. Eu ia passando carro por carro, orando. Falei, Deus, o carro estava mais judiado. Eu falava, esse aqui está precisando, Deus, né? Mais, abençoa. E orando pelos carros. E eu lembro que dia a dia, praticando isso, eu fui me deparando com a presença de Deus. Um Deus que quer ser encontrado por nós. Eu descobri que oração, na verdade, é relacionamento. Eu lembro certinho do dia que eu desci para orar. Naquele dia eu não levei relógio, levei apenas o meu violão e a minha Bíblia. E comecei a falar com Deus. Eu lembro eu cruzando os carros e eu ouvi a voz do Espírito me dizendo, eu estou aqui, eu estou te esperando. E eu atravessei aquela garagem, já emocionado. Eu lembro que naquele dia eu orava, eu abria a Bíblia e Deus respondia, eram palavras claras, ministrações de Deus, uma após a outra. E eu lembro que eu terminei aquele momento completamente emocionado. Subi o elevador e quando eu abri a porta da cozinha, olhei no micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença do Senhor. Sabe, a presença de Deus é boa. Se relacionar com Deus me faz bem para cada um de nós. Eu queria te convidar hoje a entender que o esconderijo de Deus, nesse texto, é um convite de um pai que quer ser encontrado por nós. Quantos creem nisso, amém? Mas o texto diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a segunda lição que eu aprendo com esse texto, é a importância da constância. Deus quer ser encontrado, mas Ele quer constantemente ser encontrado por nós. É por isso que o texto vai dizer, aquele que habita. Aquele que constantemente busca, aquele que o procura, aquele que não sai do lugar da revelação de Deus, que está lá, que vive lá, que frequenta constantemente. O que a Bíblia está falando aqui é de uma busca constante. E é interessante porque esse versículo, ele na verdade é uma poesia hebraica. E a poesia hebraica ela é construída em paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo 2 vezes a mesma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí a mesma coisa, a sombra do Onipotente descansará. E se você fizer um paralelo entre as palavras, Altíssimo está para Onipotente, esconderijo para habitação e assim vai. Ele está dizendo a mesma coisa, aquele que habita, aquele que mora ou que dorme debaixo da sombra de Deus, aquele que constantemente o procura. Sabe, eu creio que a constância nos leva a um lugar diferenciado. Quando procuramos constantemente, nos tornamos alvo de bênçãos do Senhor. É por isso que o Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que vai acontecer com essa pessoa? A Bíblia diz, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá muito fruto, tudo que fizer prosperará. Existem bênçãos reservadas para aqueles que buscam ao Senhor, o encontram constantemente. E a Bíblia vai falar sobre isso. No Salmo 63, versículo 1 a 3, o salmista vai dizer, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca e exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu gosto do Salmo 42, quando ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Para mim, o salmista está vendo a corça. A corça, nos tempos da seca, ela procurava, ela farejava as águas desesperadamente.
porque a sua pele secava e ela exalava um odor que atraía os predadores. E por isso, nesse período, ela tem um olfato privilegiado, sente o cheiro das águas à distância. Ela começa a farejar desesperadamente, como quem procura no instinto pela vida as águas. Esse é o cenário. E ele está dizendo: a minha alma te procura desta maneira. A Bíblia, quando fala de Josué e da tenda do encontro, a Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor ali face a face, mas Josué ficava na porta da tenda e não se apartava dali. Ele procurava o Senhor constantemente. Sabe, eu creio que Deus quer nos despertar. Não apenas para encontrarmos Deus num congresso, numa conferência, num momento especial, mas Deus quer levantar uma geração de pessoas que habitam na presença do Altíssimo, que dormem na presença do Senhor, que vivem lá. Eu lembro de um livro que eu li na minha adolescência, e ele dizia em determinada parte: infelizmente a maior parte da igreja está como um detetive, à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Aleluia! Aquele que habita. Sabe, a questão da constância tem sido algo que Deus ministrou na minha vida nesses últimos dias, de maneira especial. A minha mãe tem uma doença rara, uma síndrome, chamada síndrome de Eaton-Lambert, e outras, tem 2 síndromes. Ela está perdendo todos os movimentos do corpo. E já está no estágio bem avançado da doença. E ano passado surgiu a possibilidade de ela fazer um tratamento nos Estados Unidos, experimental. E nós entendemos por bem mandá-la para lá. E nesse processo fizemos uma campanha na igreja de oração. Não tinha começado a pandemia ainda, estava bem no comecinho do ano. E eu lembro que a minha tia falou para mim: Michel, a melhor maneira da gente fazer algo assim é fazendo uma live. Podia fazer uma campanha de uma semana, uma live às 6 horas da manhã. E aí a igreja pode participar. Eu nunca tinha feito uma live. Eu lembro certinho, a gente estava ali voltando, descendo, foi o primeiro dia. E eu liguei ali e começamos a orar às 6 horas da manhã, eu e minha esposa. Primeiro dia tinha umas 150 pessoas, no outro dia 300, no outro dia 700. E quando terminou a semana eu falei: Sil, uma reunião de oração às 6 horas da manhã com 700 pessoas participando, não dá para parar, vamos continuar até a mãe voltar de viagem, ficar 40 dias mais ou menos. E continuamos mais 40 dias orando. E aí mais e mais gente foi chegando naquele movimento de oração. Chegou o dia de ter 3.500 pessoas orando ali. Quase 4.000 pessoas chegou a dar. Eu falei: a gente não pode parar. Mas à medida que nós fomos praticando a constância, Deus fez algo maravilhoso entre nós. Hoje nós completamos 467 dias de live de oração. Ininterrupta, faz 467 dias que oramos às 6 horas da manhã. E eu posso dizer para vocês que eu vi coisas incríveis acontecendo. Eu lembro o dia de manhã que um jovem colocou que tinha problemas nos olhos. E era um problema sério. E nós começamos a orar ali, aquele movimento de oração. E de repente aquele moço coloca ali na live: olha, estou sendo curado agora, estou sentindo um calor nos meus olhos, Deus está me tocando aqui. Eu lembro de um dia na live de oração que o Espírito Santo me incomodou, falou: faça apelo. Eu falei: mas apelo?
Quem que está aqui que não é crente? 6 horas da manhã orando. E naquele dia eu fiz um apelo. Eu pedi para as pessoas colocarem na tela quem estava aceitando a Jesus, o nome Jesus. E naquele primeiro apelo, quase 30 pessoas entregaram a vida para Jesus às 6 horas da manhã. Nós colocamos um link para as pessoas fazerem discipulado. E são dezenas de pessoas que estão sendo discipulados, frutos desse movimento de oração, pessoas que se converteram na live de oração. Essa semana, eu saindo da igreja, uma moça me encontrou no elevador. Falou, pastor Michel. Eu falei, pois não, querido. Eu estava com uma depressão profunda e alguém me falou que tinha um movimento de oração às 6 horas e eu entrei. Pastor, eu estou curada. Eu coloquei meu nome naquele link e hoje me convidaram aqui, eu vou começar o discipulado para vir fazer parte dessa igreja. Testemunhos de milagres, tumores que desapareceram, pessoas que viveram coisas impressionantes. A história mais linda foi de uma mulher. A família toda, de uma família tradicional aqui da cidade, a parte da família evangélica, e eles começaram a orar por ela porque ela estava com Covid e o caso se agravou. E então levantaram um clamor ali junto com a gente às 6 da manhã, e um dia alguém da família me liga e fala, pastor, liga para ela, aconteceu um milagre. E eu liguei para aquela senhora, ela atendeu já o telefone chorando. Falei, o que aconteceu, querido? Falou, pastor, eu estava muito mal, pulmão tomado. E iam provavelmente me entubar e eu estava muito angustiado. Ela é médica, eu sei o que estava acontecendo. E então aquela noite orei, eu sei que vocês estão orando por mim, ela não é evangélica. Mas de madrugada, Jesus veio me visitar. Ele sentou aqui, pastor, e ela chorava. No meu leito, na minha cama. E ele me despertou, passou algo, uma pasta laranja nas minhas costas. E hoje eu acordei bem, pastor. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele faz milagres ainda hoje. Aquela moça chorando no telefone e eu glorificando a Deus, sabe por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Hoje eu vim te convidar a não achar Deus apenas hoje, mas amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois mais uma vez. E aqueles que habitam, que não saem da presença, se tornam alvos de promessas e de bênçãos de Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Eu quero te convidar a um relacionamento intenso e apaixonado com Deus. Isso vai transformar completamente a sua vida. Mas a palavra de Deus vai também nos mostrar, ao olharmos para essa imagem do esconderijo de Deus, uma terceira lição. Os encontros com Deus nos empoderam. Os encontros com Deus nos empoderam. E eu acho interessante, muitos comentaristas vão dizer que quem escreveu este salmo foi Moisés. E que ele está relatando aqui os livramentos de Deus no deserto. Falando da peste, das guerras, das diversas vitórias e livramentos do Senhor neste tempo. E olhando nessa perspectiva, este salmo, é interessante entender para mim o que se passava. Em Êxodo 33, a Bíblia nos fala que Moisés constrói esse lugar, a tenda do encontro, e lá começa a se relacionar com Deus, pedindo para que o Senhor não vá embora. E ele está ali naquela busca, e a Bíblia diz que Deus se agrada de Moisés. E diz para ele, meu filho, o que você quer? Eu quero te abençoar. E aí a Bíblia diz que Deus dá essa opção para Moisés de escolher uma bênção. E Moisés fala, Senhor, eu quero mais um encontro contigo. Senhor, eu quero te ver. E aí Deus fala para ele assim, tá bom, sobe a montanha. Eu quero que você se esconda entre as rochas. E ali eu vou passar com a minha glória. E você vai me ver por um rastrozinho.
E para mim esse é o cenário descrito nesse salmo. Aquele homem escondido entre as rochas e a sombra, apenas a sombra de Deus passa por aquele lugar. E pela fresta da rocha, a sombra de Deus o toca. Eu creio que a sombra de Deus vai passar neste lugar. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é interessante o que acontece. Quando a sombra de Deus toca Moisés, ele é empoderado pelo Altíssimo. De que maneira? Em primeiro lugar, ele recebe uma revelação de Deus. No esconderijo do Altíssimo, ele recebe uma revelação. Depois que a sombra de Deus o toca, ele sai daquele lugar e ele escreve as tábuas da lei, ele escreve aquilo que seria o direcionamento do Senhor para o seu povo. E sabe, eu creio que o secreto, o esconderijo de Deus, é uma espécie de ventre espiritual. Ali coisas são geradas. Ali aquilo que está oculto é revelado a nós. E quando frequentamos constantemente o esconderijo do Altíssimo e a sombra de Deus nos toca, a revelação que vem da parte do Senhor nos alcança. E a minha oração hoje é que a sombra de Deus toque você e que a revelação de Deus chegue sobre a sua vida. Ele nos empodera, Ele fala conosco, Ele se revela a nós. Eu lembro muito bem do dia que estava orando, agora casado. Costumo dizer que em casa de recém-casado tem quase tudo, tem quase nada ou falta quase tudo. Você vai na casa de recém-casado, um amigo, aí de repente você vai uma vez, tem uma mesa, daqui a pouco tem uma cadeira nova, daqui a pouco tem um quadro novo, um sofá novo. Eu lembro quando eu casei, na minha sala não tinha nada. Só o teclado que eu tinha trazido da casa dos meus pais. E era o meu lugar de oração. E eu lembro bem de uma madrugada ali, tocando teclado, buscando a presença de Deus. E eu não estava orando por nada, mas naquele dia o Espírito Santo mandou eu ir atrás de alguém. Tinha um jovem que era viciado, tinha problemas com crack. E eu estava acompanhando ele, 1 ano e meio ele estava limpo, eu estava discipulando aquele rapaz, mas ele tinha sumido. E ninguém encontrava aquele moço. A família já tinha ido nos lugares que ele frequentava, a namorada tinha procurado também, todo mundo, e já tinham se passado algumas semanas e ninguém tinha notícia daquele jovem. Eu lembro que eu estava orando e aquele dia o Espírito Santo falou para mim, vai atrás do Samuel. Eu saí sem entender muito bem e fui até o quarto da minha esposa, falei, olha, Silva, estou sentindo aqui de dar uma saída, uma volta, eu vou orar por você. Eu entrei no carro sem saber para onde eu ia. Eu lembro de pegar no volante e falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia onde eu posso procurar esse rapaz. E saí com o carro e falei, Deus, me fala alguma coisa. E senti no meu coração muito forte o desejo de pegar a determinada rua. E eu fui naquela rua até o final. E quando chegou no final, eu vi uma voz, ele está aqui. Tinha uma praça. Eu parei o carro, eu lembro, eu não procurei aquele moço. Quando eu pus o pé assim na praça, aquele rapaz estava sentado no banco, ele veio na minha direção e falou para mim, pastor, quem disse para você que eu estava no hotel? Eu falei, no hotel? Eu estava no hotel e eu ouvi a tua voz, você me chamando aqui embaixo. Eu desci, não tinha ninguém, então eu fui para a praça esperar. E você veio, você chegou e eu disse, Samuel, não sou eu que estava te chamando não, cara. Era o Espírito Santo de Deus que estava te chamando hoje e Deus vai começar algo novo na tua vida. Eu pus aquele moço dentro do carro, eu lembro a gente chegando de madrugada na casa da mãe. Aquela mulher abre a porta e diz o que aconteceu. Eu falei, existe um Deus todo-poderoso. E Ele me mandou buscar o seu filho. Eu creio que na presença do Altíssimo recebemos revelação que vem da parte do Senhor.
Eu posso te contar histórias e histórias que estão gravadas nos meus cadernos de oração, que eu coleciono, coisas que Deus disse que iam acontecer e aconteceram. Eu lembro bem quando nós resolvemos fazer o culto no Atlético. Eu tenho cadernos de 3 anos antes, Deus mostrando, e os números que a gente organizou, planejou, estavam lá 3 anos antes. Numa revelação que Deus tinha dado, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele se revela. E talvez você chegou aqui hoje, e existem situações da sua vida que você não sabe o que fazer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o empodera. Deus vai trazer revelação, eu creio, em nome de Jesus. Mas não é só isso. A sombra de Deus, ela também nos autoriza. E é interessante porque a Bíblia diz que a sombra de Deus passa e toca aquele homem. E Moisés, quando desce agora a montanha, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, resplandecia a glória do Senhor. As pessoas não podiam sequer fitar-lhe os olhos, tiveram que colocar um véu sobre o seu rosto, tamanho era o brilho, o resplendor que estava ali impregnado na sua face. E o que me chama a atenção é que a casa de Israel era uma casa de contendas, de conflitos, de constantes conflitos. Moisés chega a chamar um determinado lugar de Meribá, lugar de contendas. Ameaçaram aquele homem, apedrejá-lo, o colocaram na parede, o inquiriram várias vezes. Mas quando um homem desce da montanha, e a sombra de Deus o alcança, e o seu rosto resplandece a glória do Senhor, não tem o que dizer contra as palavras de alguém que é autorizado pelo Espírito de Deus. Talvez você começou a liderar jovem, talvez lidera um ministério e você se acha incapaz, talvez alguns desafios se apresentaram para você. Deixa eu te dizer algo: sobe a montanha, vá para o esconderijo de Deus, porque se a sombra dele tocar o teu rosto, meu irmão, você pode descer, que as tuas palavras vão arder quando você falar. Pessoas que têm autoridade do Espírito é fácil de perceber. Eu já vi crianças cheias do Espírito Santo. Eu já vi um menininho, não lembro bem certinho, em Moçambique, ele começou a contar a história de Jonas e de repente o Espírito Santo o tomou. E ele com o dedinho, ele contava e apontava, e ele começou a chorar, sentindo a presença de Deus, e ele contava aquela história com tanta paixão que todos nós começamos a chorar, porque um menino foi autorizado pelo Altíssimo. Hoje a sombra de Deus vai te autorizar. Pastor, líder de célula, irmão querido, por favor, é neste lugar que recebemos a autoridade que vem do alto. É neste lugar que somos empoderados. É neste lugar que o nosso rosto brilha e resplandece a glória do Senhor. A palavra de Deus também vai dizer para nós no Novo Testamento, que depois de determinado tempo, Moisés continuava usando o véu. E agora o fazia para não revelar o que se desvanecia. O brilho estava apagado já do rosto. Mas ele continuava usando o véu para que as pessoas não vissem isso. E sabe, eu creio que muitos de nós temos tentado liderar os nossos negócios, liderar as nossas casas, liderar projetos, ministérios. Mas a verdade é que usamos um véu para esconder a realidade que vivemos apenas dos brilho e do resplendor da sombra que nos alcançou no passado. Meu irmão, em nome de Jesus, que bom que você teve experiências que marcaram a tua vida, a tua caminhada com Deus. Que bom que um dia a sombra de Deus te alcançou. Mas Deus tem coisas novas para realizar neste tempo na sua vida. Ele está te convidando, está te chamando a subir a montanha, a ir ao esconderijo. A sombra de Deus hoje vai passar neste lugar, autorizando pessoas em nome de Jesus. Vá à presença, vá a este lugar. É ali que as coisas acontecem.
sombra de Deus, ela traz revelação, ela traz autoridade, mas ela traz proteção. É por isso que ele vai dizer na sequência: 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A peste perniciosa, não vai lhe alcançar, ela não entrará na sua casa. E ele vai declarando as promessas para aqueles que estão ali, neste lugar, nesta condição. Hoje eu queria tanto que a sombra de Deus te tocasse. Porque quando estamos amparados por essa cobertura, como o povo estava debaixo da sombra de Deus no deserto, enquanto Deus os guiava e a nuvem os guiava, eles estavam debaixo da sombra de Deus que os protegia do calor do sol durante o dia, e de noite ela se transformava num fogo que os aquecia. É um privilégio andar debaixo da nuvem, debaixo da sombra de Deus. Ela nos protege. Até mesmo quando dormimos, Deus trabalha. Eu gosto do Salmo 127, quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Aleluia! Eu lembro o dia que eu estava saindo da igreja, encontrei um senhor cabisbaixo, dei um abraço nele. O que está acontecendo? Falou: Michel, eu não tenho dinheiro para nada, uma crise financeira, aquele irmão estava perdendo tudo, só me sobrou uma loja, uma pequena loja, e nessa madrugada alguns meninos passaram na frente da loja e picharam toda a fachada com palavrões. Eu não tenho dinheiro nem para pintar as paredes. Eu lembro que abracei aquele irmão e orei por ele, fui embora. Entrei no carro e quando eu estava no caminho de casa, o Espírito Santo falou para mim: ei, você pode fazer mais do que isso. Vai lá pintar as paredes da loja do teu irmão. Falei: mas Deus, tá bom, amanhã eu vou. Falei: não, é hoje, agora. Era 11 horas da noite, menos 1 grau em Curitiba, aqui, eu lembro certinho. Eu liguei para um amigo, falei: cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele falou: vamos embora. Arranjei mais 2 malucos lá, nós fomos no mercado 24 horas, compramos lata de tinta e passamos a madrugada pintando aquela loja. Mas eu lembro bem o que aconteceu naquele dia. Aquele irmão chegou em casa e foi pôr a filhinha para dormir e foi fazer uma oração por ela. E quando ele terminou aquele momento, a filhinha pequena, de 5, 6 anos, olha para ele e diz: papai, você está muito triste, posso orar por você? Ela disse: claro, filha. E ela ora assim: papai do céu, meu pai está muito triste, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele fala oração de criança. No outro dia, pega o ônibus para ir trabalhar, chega tarde. Quando ele olha a parede pintada, a outra também, vai no vizinho, pergunta: você viu alguém pintando a minha loja? Ele disse: não. Vai no outro: você viu alguma coisa, alguém passando aqui pintando a minha loja? Ele disse: não. O irmão entra no escritório e começa a chorar e dizer: Deus ouviu a oração da minha filha, Ele mandou os seus anjos aqui. Até mesmo quando a gente dorme, Deus trabalha, Ele cuida de nós. Sabe, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. E alguns anos depois eu casei com a filha desse senhor. Não a pequena, a do meio, a mais velha. E eu quero dar um conselho. Tem alguém solteiro aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Está solteiro? Tem bastante parede para pintar aí na região. Se você quiser, eu te dou umas indicações. Dá certo, resolve. Hoje eu queria clamar que a sombra de Deus passasse aqui nesse lugar. Quantos querem ser tocados por ela? Última lição. Esconderijo de Deus.
nós encontramos um Deus que quer ser achado. Nós aprendemos sobre constância e Ele nos empodera, mas é neste lugar que aprendemos a temer o Senhor. É neste lugar, no esconderijo do Altíssimo, aprendemos a temer o Senhor. É muito interessante esse cenário de Moisés escondido entre as rochas. Ao mesmo tempo que ele sobe a montanha e vai àquele lugar porque ele quer encontrar Deus, ao mesmo tempo ele se esconde do próprio Deus. Porque ele sabia que se ele ousasse um pouco mais, se ele visse algo a mais, se ele desse um passo a mais, ele seria consumido pela glória do Senhor. Por isso, ao mesmo tempo que ele o procura, ele se esconde de Deus. E sabe, aqueles que se aproximam dessa maneira vão entender quem Deus é de fato. Quando o povo de Israel se aproximou de Deus no Sinai, eles chamaram aquele lugar de esconderijo dos trovões, porque Deus falava com voz como os trovões, aquele lugar chacoalhava, e dali saíam fumaça, fogo, tamanha era a presença de Deus. O nosso Deus é um Deus terrível. Quando Isaías se aproxima de Deus e ele entra no templo e aquele lugar é tomado pela fumaça, pela Shekinah, pela glória do Senhor, e ele então ousa chegar mais perto, a Bíblia diz que ele vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram a glória e a grandeza de Deus. Aquele homem cai na presença do Senhor, então ele tem uma visão dos serafins que estão diante do trono de Deus. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que eles têm asas, com asas cobrem o rosto e com asas cobrem os pés. Os serafins são a mais alta hierarquia dos anjos. O nome serafim significa consumido pelo fogo. Estão tão perto da presença de Deus que são consumidos pela presença. Esses anjos, a mais alta hierarquia dos anjos, eles não conseguem olhar. É como se dissessem: eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de estar na presença dEle. O nosso Deus é Deus terrível e todo-poderoso. A palavra de Deus vai dizer que Ele mede os céus a palmos, Ele toma as montanhas e colinas da terra em balanças de precisão. Ele é Deus Todo-Poderoso, a sua palavra faz a terra tremer. A Bíblia o descreve nos profetas menores como aquele que anda e as montanhas derretem. Ele é o leão da tribo de Judá, ele ruge, ele é Deus Todo-Poderoso, ele cala as multidões, ele é Deus cheio de glória e poder. Este é o nosso Senhor. E quando nos aproximamos, quando chegamos neste lugar onde a presença de Deus é revelada, não tem como não ter respeito e admiração. A grandeza de Deus é revelada a nós. João, quando tem a visão do Cristo glorificado, ele cai como morto. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ah, que visão gloriosa! O nosso Deus é Deus terrível. Ele é Deus todo-poderoso. Ele é o Senhor da glória. À medida que nos aproximamos, respeito é gerado. Porque o nosso Deus se revela a nós e a sua grandeza e a sua majestade é descoberta diante de nós. O Deus que não se inclina, os umbrais das portas se levantam para Ele passar. Ele é o Deus majestoso e poderoso, Deus terrível, Deus fiel. Este é o nosso Deus. Eu lembro quando eu fui e tive a minha experiência de decisão, encontro com Jesus. Quando o jovem orou por mim, a revelação de Deus se manifestou e a grandeza de Deus, eu ouvi a voz de Jesus e eu lembro que eu caí de joelhos aquele dia, eu chorava.
E como um filme passava na minha cabeça os meus pecados, e eu sentia, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno de estar diante dele, eu não sou digno. Ele é Deus Todo-Poderoso, a sensação era de morte, porque Deus é terrível, ele é tremendo, ele é poderoso, este é o nosso Deus. Sabe, eu creio, um tempo novo está chegando. Eu creio. Os grandes avivamentos na história, eles aconteceram depois de grandes crises. De certa maneira, o mundo está gemendo. Nos nossos dias, a terra foi ferida. Estão gemendo, o mundo está clamando pela revelação dos filhos de Deus. E eu creio, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Deus revelou a sua grandeza, a sua glória. Durante esses dias o homem viu como é pequeno. Algo do tamanho de um nada pode nos consumir e matar, nos isolar. Toda a nossa presunção caiu por terra e as pessoas estão procurando respostas. Eu creio, uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. As multidões estão chegando, elas virão. Por isso hoje eu vim te dizer, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santifiquem-se, se consagrem, vão a este lugar de encontro, esconderijo, porque Deus quer nos tocar. E quando a sombra de Deus nos tocar, seremos levados por todos os cantos e as pessoas vão saber que Deus existe, porque Ele vai usar a mim e a sua vida. Hoje eu queria te convidar a começar esse tempo de despertamento espiritual neste lugar, o esconderijo do Altíssimo, o lugar onde aprendemos o temor do Senhor. Hoje eu queria orar por você. Eu queria orar aqui e pedir que Deus nos visitasse de maneira especial. Eu creio, hoje a sombra de Deus vai nos tocar. Você está nesse lugar dizendo, Pai, eu quero ir para este lugar. Eu quero ir para o esconderijo do Altíssimo. Eu quero te encontrar. Eu quero fazer compromissos. Eu quero, Deus, uma revelação desse Deus terrível e maravilhoso. Eu quero, Senhor, Pai, hoje que a tua sombra me alcance. Eu quero, Pai. Onde você está, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Eu creio a presença de Deus, ela vai nos visitar. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia, aleluia. Santo és teu nome, Pai. Santa presença, maravilhosa presença de Deus. Precisamos de Ti, Pai. Estamos nesta conferência de despertamento espiritual e queremos ir a este lugar. Nos esconder entre as rochas, clamando pela revelação da glória de Deus. E assim como Moisés, ele viu por uma fresta apenas. A glória do Senhor passou, a sombra do Senhor passou e aquela fresta o alcançou. Pai, hoje nós clamamos apenas um pouco. Se revela a nós um pouco hoje aqui. Que a tua sombra possa nos tocar. E que nesse instante a glória do Senhor se manifeste neste lugar. Pai, em nome de Jesus. Deus terrível e todo-poderoso, hoje se mostra a nós. Queremos ver a tua glória. Em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste agora, que a glória do Senhor seja revelada, que pessoas sejam tocadas agora pela sombra do Altíssimo, que revelação caia neste lugar.
Deus, enquanto oramos, que a autoridade do Espírito possa revestir os meus irmãos, que eles sintam o toque do Senhor hoje, que seus corações sejam transformados, que o desejo pelas coisas do alto, que fome e sede por Deus possam consumir os nossos corações. Nós queremos mais de Ti, nós queremos ver a Tua face, nós queremos ir ao lugar onde as coisas acontecem, nós queremos sim, Pai, ouvir a Tua voz mais uma vez. Nós desejamos o Senhor, por isso hoje sopra neste lugar, Espírito de Deus, trazendo vida, renovo, fé, ousadia, esperança. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo. Recebe o nosso clamor, Pai, recebe a nossa oração. Desperta-nos, Pai, desperta-nos. Nós cremos que uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Nós cremos que o Senhor está preparando todas as coisas para se revelar. Eu quero pedir agora, Pai, possamos estar prontos, consagrados, preparados para este tempo, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nestes dias. Faz algo novo, levanta meninos, crianças, jovens, velhos, apaixonados, que vão à presença todos os dias, que quando abrem a boca, incendeiam o coração dos outros. Meninos que têm olhos, que viram a grandeza do seu Deus, e por isso, ao olhar nos olhos, vemos a autoridade que vem do Espírito. Pai, agora em nome de Jesus, nos dá ousadia e fé para orarmos pelos enfermos, para pregarmos a palavra, para sim mergulharmos nela dia a dia. Senhor, faz algo novo entre nós. Desperta os nossos corações. Queremos mais de Ti, mais da Tua glória, mais da Tua grandeza. Faz algo novo entre nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero fazer mais um convite. Se você veio hoje aqui e talvez você não conheça Jesus, durante muitos anos eu conhecia uma história, a história dos meus pais. Eu conhecia versículos, mas eu não conhecia Deus de verdade. Talvez hoje você veio neste lugar e Deus quer marcar a tua vida como marcou a minha numa vigília de oração, quando o jovem pôs a mão na minha cabeça e eu ouvi Jesus dizendo a mim: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te separei para o louvor da minha glória. Aquela voz ensurdecedora no meu interior me pôs de joelhos, porque naquele dia eu entendi, Ele é mais do que uma tradição ou um rito, Ele é mais do que um profeta ou um exemplo de vida. Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele reina, e hoje Ele marcou um encontro com você que pode transformar a sua vida. Se hoje você disser: eu quero conhecer a Jesus, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero sim aprender a segui-lo, a caminhar com Ele, eu quero Deus, eu quero Deus, eu creio. Um milagre vai acontecer na sua vida, você vai nascer de novo, Ele vai soprar um fôlego novo nas suas narinas, você jamais será o mesmo, o Espírito de Deus vai te visitar. Se hoje você quer experimentar da parte de Deus este milagre, quer conhecer Deus desta maneira, desta forma, aonde você está, levante sua mão bem alto, quero orar por você. Tem alguém aqui? Deus te abençoe, querido, amém. Mais alguém hoje? Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém quer tomar essa decisão hoje? Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Mais alguém? Amém. Você que levantou a mão assim, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas Tuas mãos. Que o Teu amor, que a Tua paz, que a Tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida. Me desperta, Pai. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer em nome de Jesus. Pai, sela agora esses meus irmãos com o Espírito Santo. Sela, Pai, que eles não sejam mais os mesmos. Que o Senhor possa falar através da vida deles e falar com eles. Faz algo novo aqui, Pai. Marque este dia na vida dos meus irmãos.
irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.